Fala pessoal, tudo bem? Eu queria falar sobre o Keith Lares, que na verdade é Carlos Emanuel, que eu vim descobrir o nome dele, ao que se parece. E o tema do vídeo seria lavagem cerebral. Eu me identifiquei com isso quando eu vi nas redes sociais uma pessoa que era LGBT criticando, né, debochando e dizendo que os crentes tinham feito lavagem cerebral na cabeça dele para ele deixar de ser de se transicionar, né? Porque na verdade, o quê? Biologicamente, ele nasceu homem, mas se sentia mulher, então ele resolveu transicionar, modificar o seu corpo para ficar parecido com uma mulher. Só que biologicamente ele não é, né? E o que aconteceu? Ele simplesmente, nesse momento que ele estava transicionando na vida dele, ele teve um encontro genuíno com Jesus. Isso é inquestionável. Se você olhar no olhar dele, você vê o brilho do Espírito Santo. Isso é nítido. E eu lembro porque na época que eu tive o meu encontro com Jesus, e eu fui para Natal, um amigo meu no trabalho olhou para mim e falou assim: Nossa, Rick, você parece estar mais bonito, tem um brilho no seu olhar, tem algo diferente em você. Aí eu falei: Ah, obrigado. E automaticamente eu consigo enxergar isso em algumas pessoas quando elas afirmam que teve um encontro com Jesus. E é inquestionável que esse rapaz ele teve um encontro com Jesus, porque tem um vídeo dele chorando que me fez lembrar de mim mesmo. A maioria das vezes, quando eu andava na rua, que eu chorava, mas chorava de alegria, de transbordar da presença de Deus, do Espírito Santo. E isso foi incrível, foi maravilhoso. E é nítido o Espírito Santo na vida desse rapaz, né? Não colocando aqui, gente, que ele não possa errar, ou que ele possa cair, ou que ele levante, ou que eu não sei, porque a gente não pode julgar o processo das pessoas. Mas a gente devemos nos alegrar quando as pessoas se posicionam com Jesus Cristo, quando eles se firmam com a palavra de Deus. Porque falar que ama Jesus e viver o mundo, qualquer um fala. E Jesus diz ali em João 14: aqueles que dizem que me amam, segue a minha lei, a minha vontade. Mas aos que dizem que me amam e não seguem a minha vontade, este é mentiroso. Jesus vai chamar de mentiroso aqueles que dizem que ama ele, mas não vive a palavra dele. Então, eu queria falar sobre a vida desse rapaz, sobre o processo que ele está passando. Por quê? Porque eu me vi nele, nesse processo. Porque quando eu me converti, muitos amigos, assim, colegas, vamos dizer assim, começaram meio que me atacar, debochar, dizendo: ah, Deus ama do jeito que você não precisa mudar. Ah, Deus é amor, como se fosse algum tipo de legitimidade para a gente viver como a gente quer, né? Deus é amor. Mas, enfim, você nasceu assim, você não tem que deixar de ser quem você é. Mas, olha, eu sinto muito dizer que eu já vejo muito homossexual dizer isso. Eu nasci gay e vou permanecer assim. Tá. Isso não quer dizer que é legitimidade de Deus se você se afirma desse jeito para você viver em balada, para você sair pegando geral quem você quer na hora que você bem entender. Não é legitimidade de Deus para estar usando coisas ilícitas na balada. Não é legitimidade de Deus para você viver uma vida desregrada, né? Deus é amor, mas não é compactuante com as coisas erradas, ou não é legitimidade de Deus para que a gente venha viver de qualquer jeito, querido. Não é de qualquer jeito que a gente serve a Jesus Cristo, né? Então, as pessoas me atacavam com isso, né? Só que as pessoas não entendem que quando a gente tem um real, verdadeiro encontro com Jesus, não nos convertemos pelo medo, mas pelo amor. Não pela religiosidade, mas por quem Jesus é. E ao ponto de a gente querer amar Ele, para que a gente abra mão daquilo que a gente faz, porque o nosso amor a Ele é muito maior. Então é incrível assim ver como outras pessoas se converteram. O Cláudio Makeup também. Cheguei até a mandar uma mensagem para ele. Eu vi que ele recebeu alguns ataques. Infelizmente, tem pessoas até no meio cristão que não sabe respeitar os processos da pessoa, né? E uma coisa que eu achei muito interessante no Keith Lares, que também parece que estão respeitando o processo dele e tudo ele está fazendo baseado na vontade dele. Então, ninguém se converte
pelo medo, ou por uma arma, ou pela uma lavagem cerebral do pastor, ou a lavagem cerebral do missionário, ou lavagem cerebral da irmã do coque. Eita! Não, meu querido. A gente se converte, a gente se torna seguidor de Jesus pelo amor. E existe um posicionamento que qualquer pessoa que quiser seguir a Jesus Cristo vai ter que tomar. Jesus diz em Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então existe um momento de decisão que a gente não vai viver conforme a nossa vontade, mas a vontade de Deus por meio do Evangelho. A palavra de Deus diz que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. E a própria palavra de Deus é a revelação do próprio Cristo, né? Então, eu fico muito feliz de ver o que está acontecendo na vida desse rapaz, porque isso revela algo que o próprio Deus falou comigo. Eu estava no culto, estava louvando a Deus e na mesma hora eu senti a presença do Espírito Santo, meu corpo formigava e Deus falava comigo e eu tinha tipo uma visão, assim, eu enxergava de alguma forma, vendo muitos rapazes sendo tocados pelo Espírito de Deus. E Deus falava assim comigo, que estou eu levantando um novo tempo, levantando pessoas para pregar a verdade do meu evangelho. E quando ele dizia isso, eu via muitos homossexuais dando testemunho de Cristo. E isso é muito lindo, porque só revela algo que Deus fala comigo, né? E como Deus tem me levantado, como eu tenho testemunhado, como eu tenho falado da minha transformação, e vocês não têm noção da quantidade de rapazes que eu recebo mensagens dizendo que Deus falou com a vida deles por meio do meu testemunho, que eles desejam mudar de vida, mas nunca tinha conhecido alguém que realmente falasse sobre isso. E eu, Riquelme, o prazer de conhecer muitos homossexuais que optaram e escolheram sim mudar de vida. Existe uma escolha. Se você não se encontra feliz, se você não se encontra bem, se você se sente preso, querido, Deus não nos fez para a prisão, não, mas para a liberdade. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas falam que ser livre é você viver a carne do mundo, né? Os desejos carnais. Não, querido. Quantas vezes você fica frustrado buscando uma pessoa que você não tem e volta frustrado sozinho porque você coloca a sua esperança ou a sua dependência emocional em pessoas, ao invés de você buscar a Cristo, de você viver essa liberdade. Eu não tenho, tô 5 anos sem me relacionar com ninguém. Eu não tenho um chicote aqui todo dia que eu fico me chicoteando, porque eu não vi, eu não sou mais gay. Não, querido. Olha aqui a minha cara, olha o meu semblante, a minha felicidade. Não, eu nunca vivi tanta felicidade, tanta liberdade depois que eu encontrei Jesus. E por mais que passe por algumas lutas, que Jesus disse que ninguém no mundo passaria por aflições, andar com Jesus não é ausência de luta, mas é uma grande diferença saber que na nossa luta Ele está conosco. Então, eu sofri muito esses ataques aí, mas, amigo, o que eu digo pra você, tanto pro Cláudio Makeup, não tive a oportunidade assim ainda de conversar direito com ele, e pro Kate Lares, mas no caso, acho que até agora esqueci o nome dele, né? Enfim, eu falei no início do vídeo. Queridos, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam um farol de Cristo para essa geração, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as portas na vida de vocês, as possibilidades, né? Saúde na vida de vocês, tudo de bom na vida de vocês, né? Eu me alegro em ver pessoas como vocês falando de Jesus e se posicionando com a palavra de Deus. Então não liguem para os ataques. Infelizmente, até no meio cristão, algumas pessoas acabam não tendo sabedoria, né, em lidar com o processo de alguém que vem da homoafetividade. Mas não ligue para isso, não. Só mantenha o foco para Cristo, só olhe para Ele, porque Ele vai te honrar, Ele vai te capacitar
e ele vai abrir as portas e principalmente o Senhor vai colocar as pessoas certas na vida de vocês. Porque grande é o propósito e que o Senhor tem na vida de vocês. Que Deus te abençoe e não liguem realmente, porque 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo é jaz do maligno. É muito interessante como se algum homem que fosse hétero e ele depois se assumisse homossexual e deixasse a sua esposa e filhos, como que o mundo estaria batendo palma, né? Agora, quando alguém que é homossexual, que não está feliz vivendo a homoafetividade, ou propriamente decide renunciar a uma afetividade por amor a Cristo, isso é uma decisão pessoal da pessoa, ninguém obriga ninguém, então o mundo se levanta contra quando a gente toma esse tipo de decisão. Então, será que é um peso e duas medidas? Então, meus queridos, não liguem. Se você é homossexual, busque a Jesus. Ele é o único caminho da salvação, a verdade e a vida. E as portas estão abertas para todos aqueles que creem no santo nome dele. Então, não é porque você é homossexual que Deus não vai deixar de operar, de te salvar e de te transformar perante a vontade dele. Então, não liguem, busquem e vivam o grande propósito que Deus tem na vida de vocês. Não olhe para o mundo não, porque infelizmente viver o mundo é um caminho contrário daquilo que o Senhor Jesus tem na sua vida. Que Deus te abençoe e que vamos em frente para o foco que é Jesus Cristo.